Ficou. Bom dia, pessoal. Nessa palestra eu vou falar um pouquinho sobre a extração de dados usando ScrapEye. ScrapEye é um framework desenvolvido especificamente para fazer crawling, que é a navegação em páginas web, e o scraping, que é extrair os dados dessas páginas web. Então, eu vou mostrar um pouquinho alguns casos de uso e mostrar o básico de um spider, que é o crawler, utilizando o scrap. Primeiro, só para me apresentar, eu sou o René Rocha, eu trabalho na Scrapping Hub, que é uma empresa que faz scrappers, mantenedora do scrap. Eu também faço parte do Laboratório Hacker de Campinas, sou um dos fundadores. Para quem é da região lá de Campinas, é um hackerspace, é o primeiro hackerspace do interior. Então, quem quiser depois conversar a respeito, só entrar em contato comigo. Também o Grupo AI Campinas, a gente está tentando voltar a fazer os encontros do Grupo AI Campinas. E ali estão meus contatos. Praticamente qualquer rede social minha você me encontra como a René Rocha e meu e-mail. Então, Facebook, René Rocha, Twitter, René Rocha, Instagram, René Rocha. Então, vocês podem me procurar. E da Scrapping Hub a gente está contratando, tá? Então, depois de vocês verem essa palestra, se vocês gostarem do Scrap e acharem interessante, nós estamos contratando desenvolvedores. Trabalho 100% remoto, tá? Então, começar. Primeira coisa, a gente conseguir pegar a informação da internet é como você tentar beber água de um hidrante. Por quê? Porque a internet ela está lotada de informação. A gente tem dados espalhados em tudo quanto é lugar. E quando a gente precisa usar esses dados, a gente precisa que eles estejam de alguma maneira um pouquinho mais estruturados. Então a gente vai ter centenas de sites com produtos, e-commerce, lojas, notícias, dados governamentais. Então é muita internet, é muita informação que a gente tem na internet. Então a gente necessita de alguma maneira fazer o trabalho de tentar organizar essa informação para podermos utilizar isso no nosso projeto, ou algum projeto social, ou dentro da minha empresa. De alguma maneira você precisa ter essa informação estruturada. Então, o que é o web scraping que a gente fala? A gente vai extrair dados estruturados de uma fonte de dado que não está estruturado. Tipicamente é uma página web ou páginas web, mas pode ser, por exemplo, se você tem um conjunto de APIs de algum site, alguma aplicação te fornece uma API e você quer pegar informações de um conjunto de várias APIs e quer estruturar elas de uma maneira que fique coerente para você trabalhar com elas no seu projeto. Então, é uma forma de se fazer scrapping. Então, não é apenas as páginas web que a gente vê. Então, é um pouquinho mais amplo isso. Alguns casos de uso para você fazer um web scraping. A gente tem pesquisa com dados governamentais. Tem um exemplo de um projeto que eu estou trabalhando agora, que é o Diário Oficial do Serenata de Amor. A gente está utilizando o web scraping para fazer download de todos os diários oficiais das 100 maiores cidades do país. Para quê? Para depois a gente poder tratar essa informação, que infelizmente é em PDF, e tentar obter alguma informação para poder fazer alguma análise de dado, cruzando, provavelmente vai fazer cruzamento com outras fontes de dados governamentais, para fazer alguma coisa. Mas existem vários outros projetos de dados governamentais que estão sendo feitos usando o web scraping. Ou se eu tenho um produto, eu quero monitorar o que estão falando do meu produto. Isso é um outro caso de uso muito comum. Então, eu sou a Sony, tem um gravador aqui, eu quero saber o que o pessoal está falando sobre esse gravador de som que está, esse microfone que está aqui. Eu posso entrar em vários sites, pegar os reviews desses sites, aí faz uma análise de sentimento para ver, as pessoas estão gostando, não estão gostando. Ou eu posso querer monitorar os produtos do meu concorrente. Vamos ver o que está acontecendo com os produtos dos meus concorrentes. Ou, por exemplo, eu tenho meu produto, eu sou um fabricante, eu quero saber como que os e-commerces estão vendendo meu produto. Qual que é a política de preço dos e-commerces que vendem meu produto. Eu sou a Sony e eu quero saber como que a Amazon, o Mercado Livre ou outros lugares, como que eles estão vendendo o meu produto. Para saber se, às vezes, eu encontro algum e-commerce que está fazendo alguma coisa que eu não quero que faça, que é ruim para a minha marca.
Outra coisa que as pessoas fazem, a oferta de análise de emprego, imóveis, bens de consumo, análise de redes sociais, assim, é muito amplo, porque tem muitos dados de várias formas, então é bem amplo o que você pode fazer com isso. Então, a gente tem algumas ferramentas, e o Python é uma linguagem muito boa para isso, que as ferramentas que já existem incluídas na linguagem já permitem que a gente faça essa extração de dados de uma maneira simples. Então, sendo bem baixo nível, a gente pode começar usando a URL-lib, com um pouquinho de regex, um pouco de XML, biblioteca XML. Você consegue pegar dados de uma página, trabalhar esses dados e obter. É um pouquinho baixo nível, sim, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é possível. O mais famoso, assim, que muita gente usa é a dupla, request e beautiful soup. Então é uma maneira simples para um scrapper, alguma coisa que você vai fazer muito pontual, eu acho perfeitamente razoável, funciona, perfeito. E a gente tem também o Scrap, que é o que a gente está falando aqui, que é um framework open source que ele faz o que as outras ferramentas fazem, mas tem outras coisas mais, umas extensõezinhas, maneira de estruturar o seu projeto, que aí permite que você faça um scrap de um volume maior de informações mais facilmente. Tudo que você faz com o scrap, você consegue fazer com requests ou com outras bibliotecas. Só que você vai ter que montar toda uma arquitetura em cima disso para poder fazer. O scrap te fornece isso pronto. Eu vou mostrar um exemplozinho de código usando requests para verem como que faz. Depois eu vou mostrar a estrutura do scrap para vocês verem a diferença. Esse exemplo eu vou obter os títulos das palestras do site do Caipira. Coisinha bem boba. Então, eu tenho aqui o site do Caipira. Se a gente for descer aqui, a gente tem aqui a programação, né? Então, eu quero pegar essas informações que estão em azul. Credenciamento, abertura, o título das palestras. É só isso. Primeira coisa, para quem começa a fazer scrapping, o Developer Tools é seu amigo. É a primeira coisa. Se você vai começar a fazer scrapper, você tem que aprender a usar o Developer Tools. O Inspector pode ser, eu uso bastante do Firefox, mas também do Chrome. E isso, assim, eu trabalho com 2 monitores. Um monitor praticamente fica aberto com o Developer Tools e no outro fica o que eu estou trabalhando, porque é um negócio que você está sempre acompanhando. Por quê? A gente vai analisar a página, a gente pode verificar aqui essa região aqui, que é onde estão os dados que eu quero, ele está dentro de uma tag article. E se você for mexendo, o legal do Developer Tools é que ele vai fazendo highlight onde que eu estou. Esse H4 aqui é esse título aqui. Se você for descendo e olhando o resto da página, você vai ver que todos os títulos, que é o que eu quero, eles estão dentro dessa tag H4. Então, eu já tenho uma ideia do que eu preciso fazer para conseguir pegar essa informação. Então, vamos lá. Primeiro, request, bem simples. Eu faço um request e pego o conteúdo da página. O que ele vai vir? Vai fazer o download dessa página, o arquivo estático dessa página. Tem que ficar bem atento que eu estou baixando o HTML. Então, mais por fim, eu vou falar um pouco de JavaScript. Se a página fosse gerada dinamicamente com JavaScript, isso daqui não funcionaria. Se o site do Caipira estivesse gerando via JavaScript, a gente não teria essa informação. A gente teria que fazer de outras maneiras para pegar essa informação. Mas no caso, é um HTML simples. Então, esse é bem o padrãozão. Eu vou pegar a resposta, colocar o conteúdo dessa resposta num parse do Beautiful Soup. Então lá, procura a seção que tem o ID que chama palestras. E aí eu procuro dentro dessa seção, eu procuro todos os H4. Com os H4 eu tenho os títulos que eu quero. Então esse é um exemplo bem simples, bem trivial de como você consegue pegar informação de uma página web. Mas aí o que acontece? Ok, fez lá o sitezinho do Caipira, é um site simples, pequeno e tal. Mas se a gente estivesse trabalhando com e-commerce de milhares de produtos, se a gente quisesse entrar na Amazon e querer pegar o preço, informações de produtos de eletrônicos, livros, se quisesse pegar esse monte,
Ou se eu quero entrar num site governamental com dados de diversos anos, que nem Diário Oficial, eu vi que tem algumas cidades que tem o Diário Oficial em PDF desde 1950. Então, eu vou ter que fazer um pouquinho mais trabalhoso, algum site de notícias. Eu quero pegar várias notícias sobre determinados assuntos em várias fontes de dados. O Google News, eu quero o site da Folha, quero o site do UOL, quero o Carta Capital. Como que eu faço isso? Por quê? Se vocês verem, eu fiz um request, veio retorno, aí eu processei o retorno. O que é? Um processamento síncrono. Isso para, se você tem você quer pegar muitas informações em muitos lugares, é um gargalo, porque se eu for pegar milhares de produtos, faço request para um produto, espera 1 segundo, faço request para outro produto, espera mais 1 segundo, mais um. Você não vai conseguir pegar milhares nunca. Então, por que o Scrap é uma alternativa legal para esse tipo? Assim, se você tem um negócio muito simples, muito pontual, pode ir com requests, com Beautiful Soup, que vai funcionar. Mas se você tem alguma coisa que você quer fazer um pouquinho mais elaborado, o Scrap é uma boa opção, porque ele foi desenhado para isso. Ele é assíncrono, ele roda em cima do Twisted, então todas as requisições são feitas assincronamente. Então você pode soltar um monte de requisição de uma vez e você só vai processar só quando, então você pode ter várias requisições concorrentes. Ele é open source, então a gente tem uma comunidade muito forte em torno dele e tem um ecossistema, não é só o Scrap, tem outras bibliotecas ao redor, biblioteca de tratamento de parser de data, tem a parte que é um meio que equivalente ao Beautiful Soup, que é para fazer essa parte de parser com seletores, CSS, Express. E o interessante é que ele é muito extensível. Ele tem várias formas de você estender. Você pode definir para onde que vai o seu dado, como que você quer que o dado seja exportado. Você pode fazer integração com o banco de dados. Você pode formas de exportar CSV, JSON, se você quer colocar no Amazon, S3, Google Cloud, ou não importa. É uma classe Python e você pode utilizar isso ao seu benefício. E ele facilmente você pode plugar várias coisas no Scrap. Então, vou mostrar agora um exemplo de como você pode fazer um Spider com Scrap, assim, para vocês entenderem a estrutura do Scrap. Não é 100% o código que eu vou mostrar aqui, não é 100% que está no projeto, mas é um dos Spiders que eu fiz para o projeto do Diário Oficial lá do pessoal do Serenato, para pegar os diários oficiais da empresa oficial do município de Jundiaí. Então, eles têm... É um site simples, não é um site complexo. Então, dá para a gente ter uma ideia de um Spider básico. A gente fala Spider porque é o nome da abstração que a gente fez para ficar andando pela rede, né? Então, aqui é o nosso Spider básico. Então, eu defino minha classe, perda de Spider. Isso daqui é pronto, você já tem um Spider. Tem que ter um nome, porque é com esse nome que a gente vai chamar para ser executado. E a gente começa. Esse método, Start Requests, é onde eu vou começar a rodar. É o ponto inicial de onde eu vou começar a crawlear, fazer o crawler da página que eu estou. Então, pode ser uma página ou várias páginas. Ou, por exemplo, se eu quero fazer alguma autenticação inicial para pegar uma informação de sessão, eu utilizo esse método, que é basicamente onde tudo começa. Então, eu coloquei a URL que eu quero começar, é o da empresa oficial de Jundiaí. Eu não preciso ser apenas uma URL. Nesse lugar aqui, eu posso gerar um request para vários. Por exemplo, eu tenho um conjunto de categorias e eu quero já começar nesse conjunto de categorias, essas URLs. Eu faço a lista e começo. Tem URL, aí ó, você dá um yield, um request com a URL e o callback. O que é o callback? Quando eu receber o retorno dessa URL, esse retorno vai ser processado por esse método. Então, eu jogo um monte de requests e aí você vai processar nisso. E aí a gente tem o parser. Então, você tem a resposta aqui, recebi o conteúdo, beleza.
que aqui, esse parser, ele pode retornar duas coisas. Ou ele vai retornar um outro request, por exemplo, um request de paginação, quero ir para outra página, ou ele retorna um item, um dicionário, que é a informação que você extraiu. Tá? Você executa o Spider, então ele vai lá. Começa, tal, aí aqui, ó. Info received content from, não dá para ver porque é um PDF, não tem como andar. Então, esse é o meu primeiro Spider. Pronto, eu abri a página da Igreja Oficial de Jundiaí e baixei o conteúdo e falei, beleza, recebi. Joia. Mas não serve para nada isso, né? É inútil. Então, vamos lá dar uma analisada em como que é a estrutura. A gente vê aqui, ó, o que é uma edição? Ele tem aqui um div com ID de conteúdo, um L com ID de edições e vários LIs que tem a classe edição atual. Legal? Então eu já tenho uma noção de como que é a estrutura da página. Tendo isso, a gente pode começar a brincar um pouco. A gente tem o Scrap, ele tem o Scrap Shell. O que é isso? Com ele, eu vou fazer o que o Spider está fazendo, só que o que eu vou ter? Eu vou ter um terminal, um IPython ali que eu vou poder brincar com a minha resposta e poder ficar fazendo testes. Ok, será que é assim? Será que é assado? Será que é desse jeito mesmo que eu pego essa informação? Você vai brincando antes de colocar no seu Spider de verdade. Então, por exemplo, eu posso tratar as respostas ou utilizando seletores CSS ou utilizando XPath. Eu costumo tentar usar primeiro CSS e depois XPath, porque alguns XPaths pode ficar um pouquinho mais complicado. Para quem não sabe, o XPath é uma maneira de você fazer consultar e navegar dentro de uma árvore, dentro de um XML. Então, uma página HTML é uma árvore, então eu consigo navegar nessa árvore utilizando o XPath. É muito poderoso, numa primeira vista parece um pouquinho complicado, mas depois você entende a lógica, fica bem fácil. Mas eu costumo tentar fazer primeiro com CSS, porque o CSS fica um pouquinho mais claro, mas depois tem alguns que você não consegue. E tem uma coisa interessante no CSS, é que quando você está buscando por classe, o XPath é meio chatinho com buscar informações por classe, porque ele não vê a classe, ele vê o conteúdo do class igual alguma coisa que tiver ali. Então, se tiver outras coisas ali no meio, ele não vai achar, mesmo que o item seja na classe. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu estou pegando um seletor que tem o ID lista edições e depois eu quero todos os LIs debaixo dele que tem a classe edição atual. Então, a minha saída é uma lista que essa é a lista desses LIs. Então, eu tenho seletores com esses LIs que eu trabalho em cima desses LIs e aí eu posso extrair informação dele. Aí, aqui, ó, se eu pegar um diário, pegar o primeiro item dessa lista, se eu der um extract aqui, eu consigo ver o texto dele, que é LI, class, edição atual, tal, tem todo o conteúdo aqui. Mas eu não quero o LI, eu quero a informação que está dentro dele. Eu vou ter que trabalhar isso daí, esse seletor, para poder pegar a informação que está dentro desse seletor. Então, vamos voltar ali no meu Spider, tem meu método parse. Então, eu quero pegar todos os diários que tem nessa página. Então, a gente foi lá no shell e descobriu que isso daqui me retorna todos os LIs que eu preciso trabalhar. Então, vamos lá. Então, é uma lista de seletores, vamos navegar. Então, para cada diário nessa lista, vamos lá. Qual que é o URL do diário? Usando CSS. O seletor, pensa que nesse momento você está trabalhando só com aquele bloquinho LI. Então, a partir desse LI, eu quero dentro desse LI, eu quero o A, que é o link, o atributo href desse A. Aí tem o método extract first, porque o que acontece? Às vezes tem outro método que chama extract, ele vai te retornar uma lista de tudo que ele encontrar que case com esse seletor que você colocou CSS. Porque, por exemplo, se eu tivesse um L, eu colocasse response CSS, o L, espaço LI, eu quero todos os LIs dentro. Então ia me retornar uma lista.
que é mais ou menos o caso aqui. Se eu colocasse ponto .extract, eu ia ter uma lista. Então, por isso que eu faço extract first, é só para ajudar, que eu sei que nesse caso eu só vou ter um link. E aqui a data, ó, aqui já é um XPath, é um pouquinho mais complicadinho. Então, esse ponto quer dizer que é nesse seletor, se não tivesse esse ponto, ele ia pegar no conteúdo inteiro. Eu quero o segundo spam, o texto que está dentro do segundo spam. Vou voltar aqui. Ops. Que aí seria essa informação aqui, ó. Essa data aqui é o texto que está no segundo spam. Então, peguei essa informação. Então, eu quero, nesse spider, eu simplesmente vou retornar o URL do diário e a data do diário. Depois, o que eu posso fazer com isso, por exemplo, no caso desse projeto do Diário Oficial, a partir dessa URL, a gente faz o download desse PDF, que até agora eu não encontrei nenhum diário oficial que não seja em PDF. Aí faz um parser para ver o conteúdo do texto, transforma o conteúdo do PDF em texto e depois retorna e salva em algum lugar, que aí vai ser processado por outros sistemas para fazer outras análises. Então, eu retorno aqui. Como eu falei, eu posso retornar ou um request ou um item, né? Então, eu estou retornando um item aqui, um dicionário com as informações que eu tenho. Retornei, só que eu tenho paginação. Então, assim, esse daqui vai funcionar, só que ele vai me retornar só os itens da primeira página. Mas aí, então, eu fiz o scrapping dessa página, só que agora eu vou ter que fazer um crawler para poder navegar dentro dessa página e conseguir encontrar as outras informações que eu quero. Então, vamos voltar para o inspector. A gente sabe que tem a paginação aqui no fim da página. Então, vamos lá. A gente tem um div com uma classe de paginação. Perfeito. E aqui, ó, legal. Tem classe nativo, ó, página 2, página 3, legal. Parece bem página próxima. Beleza, vamos pegar e fazer a paginação. Então, aqui já é aquela parte que a gente já tinha feito. Próximas páginas estão, que é o div paginação, classe de paginação, classe paginação e com ID inativo. Todos os As com ID inativo, com classe inativa. Então, para cada página aqui, eu pego o URL, vai ser a página, aquele conteúdo, atributo href, pego o primeiro e você retorna um request. Com um callback, ó, parse, quer dizer, o retorno dessa página, desse request, vai ser processado pela mesma função, porque é aqui que está o parser de uma página. Retorna aqui uma coisa interessante. Se vocês repararem aqui, você vê que tem aqui, ó, página 2 e aqui a próxima é página 2. Então, com essa lógica, eu estaria mandando duas requisições para a página 2, o que não é legal. O scrap, o padrão dele, ele filtra. Ele vê, não, você já mandou, você já pediu um request para a página 2. Você está pedindo de novo? O problema é seu, eu não vou pedir de novo. Ele bloqueia. Então, isso ajuda, fica até um pouquinho mais fácil, que eu não preciso ficar me preocupando a não fazer um request desnecessário. Eu posso simplesmente pegar e mandar. Eu sei que tem alguns duplicados ali no meio, mas eu sei que o scrap vai tratar de evitar de ter essa duplicação de requests. Eu posso forçar, se eu falar, não, eu quero fazer esse request mesmo que seja duplicado. Às vezes, parece, porque às vezes alguma coisa, questão de sessão, essas coisas, às vezes você precisa fazer esse request duplicado. Aí você pode forçar isso a um parâmetro que você coloca aqui no request. Algum outro parâmetro que você coloca. Nesse caso, eu não precisava colocar o callback parse, porque por padrão, no scrap, o callback para qualquer request é o parse. Mas, dependendo, às vezes eu posso ter se eu estou mexendo na paginação, às vezes eu posso fazer um e-commerce, por exemplo. Eu posso fazer o parse de um produto ou o parse de uma página de categoria. São duas páginas diferentes que podem ter resultados diferentes. Então eu separo. Então eu faço um parse product e um outro parse category page, alguma coisa assim. Então eu vou estruturando o meu spider dessa maneira. Rodei o spider. Aparece aqui no log, ó, aqui, no debug. Você pegou da página tal, você pegou essa informação, URL tal, data tal. Então, ele mostra aqui, ó, peguei 12 itens, porque essa versão aqui não tinha paginação, peguei 12 itens
Aqui tem algumas informações úteis, quantos gets, se teve algum erro, se algum request teve 404 ou um erro 500. Ah, interessante. O erro 500, 404, ele ignora, ou você pode fazer uma configuração para falar, ó, se deu um 500, tenta de novo. Então você pode definir um parâmetro e falar, ó, tenta 5 vezes se der erro 500. Tem algumas páginas que usam isso como maneira, eles identificam que você está fazendo um crawler, eles dão os erros 500 para falar, desiste, que está falhando. Então, é um dos métodos de bloqueio. No fim, eu vou comentar um pouquinho que, assim, tá bonito, você consegue pegar as informações, mas tem muita site que não quer que você faça isso. E eles têm algumas medidas para impedir que você faça esse tipo de coisa. E a gente, obviamente, a gente vai achar uma maneira de passar por cima dessas proibições. Extrair. Você viu que os itens eles estão aparecendo aqui no log. Inútil. Para mim não serve para nada. Então, a gente tem os itens e a gente vai querer exportar eles de alguma maneira para fora. Então, a gente pode usar um item exporter. A gente tem um conjunto já padrão que você pode exportar para CSV, JSON ou JL, que é um JSON line, que é um JSON por linha. Ele não cria uma lista de JSON com JSON, ele vai colocando de cada vez. Para volume grande é melhor porque ele vai colocando de uma vez. O JSON ele acumula tudo e depois ele exporta. O JSON line não, ele vai já colocando conforme for saindo os itens. Que é bem simples. Quando você roda o seu Spider, você coloca output, eu quero que seja em CSV. Ele vai gerar um CSV, ou um JSON, um JSON. Ou você pode criar o seu próprio exporter. Eu quero exportar num formato que serve para mim, num XML que seja o padrão, que é o que eu vou usar para fazer o input dentro do meu sistema. O meu sistema aceita um arquivo com esse padrão. Então você vai lá, cria o seu próprio exporter e gera ele do jeito que você quer. Esse é bem o básico, é um Spider simples, não tem nada muito complexo. Mas a gente vê, hoje em dia, páginas como aquela que é texto puro não são tão comuns. Assim. A maioria tem algum JavaScript em cima. Então, tem alguns casos simples que, basicamente, assim, quando você pega uma página que tem JavaScript, você vê que o conteúdo é gerado via JavaScript, a primeira coisa que você faz é o caso simples, e funciona na maioria das vezes. Quase 90%, 80% a 90% das páginas que eu pego, isso daqui já resolve o problema. Você volta lá no Inspector, o Inspector ele tem uma outra aba que chama Network, e nessa aba, não coloquei. Nessa aba ele mostra todos os requests que são feitos conforme você está abrindo a página. Então você vai verificar todos os requests de JavaScript, todos os ajarts que está lá. Então o que você faz? Beleza, para montar essa página ele fez um request para essa página, para essa API e voltou. E o legal é que quando você emula esses requests, até facilita a tua vida, porque normalmente ele vai vir num JSON ou numa coisinha já mais estruturadinha, justamente para ele processar e colocar dentro da página. Então às vezes até é legal quando tem um site assim. Mas tem os casos mais complexos, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Uma das soluções é uma solução que o Scrapping Hub também mantém, que é o Splash, que é um navegador feito para você trabalhar com JavaScript. O que acontece? Quando você vai fazer um request, ele vai processar esse request e vai fazer as chamadas, processar todo o JavaScript dele. E aí você pode também colocar um script em Lua, e esse script você pode fazer algumas navegações na página para conseguir a informação que você quer. Assim, às vezes você quer entrar na página e você tem que selecionar uma tab, você quer pegar, são várias tabs, e você quer pegar a segunda tab. Você põe um script Lua lá que fala, ok, clica nessa aba e aí você pega a informação dessa aba. Então, vou mostrar um exemplinho aqui. Isso aqui é legal para vocês, quem quer brincar um pouquinho. Tem esse site, toScrap.com, ele é feito pela Scrapping Hub, ele tem tem um e-commerce fake e um site de quotes, assim, de citações, de várias maneiras, ou HTML puro, ou com autenticação, ou com formulário, que é justamente para você brincar e poder ficar fazendo. Então, até um exercício legal é você entrar no site e pegar
Tá, a primeira versão do site de quotes, de citações, é HTML puro. Deixa eu fazer Spider nesse. O próximo tem JavaScript. O próximo tem scroll infinito. Então, é uma maneirinha interessante de você praticar. Nesse daqui que eu vou mostrar, são citações. E são várias citações. É que não dá para ver que está sem internet. Mas ele tem um scroll infinito. Ele mostra um conjunto de citações. Você vai no fim da página, ele tem um scroll e vai indo. Então, o que eu fiz? Eu fui no Network. Aqui, Network, aqui. E dei uma paginação e vi o que aconteceu. Olha que interessante. Quando eu pagino, ele faz um get para essa URL aqui, ó. quotes/pi/quotes, página igual a 2. Aí eu vi, legal, ele vai paginando. Veio uma API bonitinha. Isso é mais comum do que vocês pensam. Você conseguir pegar a informação desse jeito é comum. Vocês conseguem, em vários sites vocês conseguem pegar dessa maneira. Não é tão um bicho de 7 cabeças. É um caso que você vai ver realmente no mundo real. E olha que legal a resposta desse get. Que bonitinho. Tem um hasnext para eu saber se vai ter uma página nova, que página que eu tô, e uma lista com os quotes, com tudo que eu preciso. Perfeito. Não tem que fazer scrapper de nada. Minha informação já está até estruturadinha. Só tem que pegar o que eu quero e retornar. Uma outra maneira de você descobrir isso, e às vezes você precisa fazer isso, é inspecionar o código-fonte da página. Aí não usa o inspector, porque o inspector ele mostra o estado atual da página depois que todo o JavaScript foi processado, tal. Então você não usa o inspector para isso. Você abre o código-fonte, Ctrl+U no Firefox, ele mostra o código-fonte da página. Se você estudar o código, você vai ver, ó, update page, ele vai mandar um get API passando a página, append post, você vai ver, ok, parece que é isso que o sistema faz e que eu posso emular. Então, você vai ter que ler, às vezes você vai ter que ler bastante JavaScript, tentar entender o conteúdo do JavaScript do código, o que aquela página está fazendo, para poder processar. Então, tem um pouco de JavaScript, às vezes, e assim, aí você descobre como tem muito programador ruim, porque tem uns códigos que são muito feios, são muito ruins de trabalhar, uns HTMLs também que são todos quebrados, que é um inferno de você, que eles não são estruturadinhos, bonitinhos, então é um pouquinho trabalhoso. Então a gente vai fazer aqui, é bem simplesinho. Eu vou fazer um spider, to scrap, start URLs é como se fosse um shortcut para aquele start request. Você coloca uma lista de onde você quer que comece os seus requests. Começo pela página 1. O meu parse vai lá, vai pegar, vai dar um JSON loads no corpo, porque vai vir como texto. Para cada quote, nesse quotes, retorna texto e autor. Pronto, fiz o scrapper, eu estou pegando, rodando isso daqui, eu vou pegar todas as citações, navegando em todas as páginas. Olha só. Meia dúzia de linhas, você já tem isso tudo. Tá, ali ele só pega a primeira página, desculpa. Aqui eu verifico se tem uma na próxima página, eu vejo que página que eu estou, a próxima página. Esse add or replace parameter é uma biblioteca W3Lib que ela ajuda você a fazer umas manipulações em URL ou em HTML. É bem interessante para quando você está fazendo scrapper assim, você quer manipular uma URL, adicionar parâmetro, mover, remover, é uma biblioteca que ajuda bastante. Você retorna a próxima página, processo, acabou, estou com o meu scrapper pronto. Aí, o que eu tinha falado, tem medidas anti-boot. O que acontece? Muitas páginas não querem, e-commerces grandes não querem que você fique, Amazon bloqueia você, Sears bloqueia, Americanas, Walmart bloqueia você, e você quer pegar informações desses sites. Tem um pouco uma coisa, é um pouquinho a implicação legal de você fazer isso. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso fazer isso? Em via de regra, que a gente pensa lá no Scrapping Hub, é assim, o Google pode usar um robô dele para pegar essa informação? Pode. Se ele pode, a gente pode. Bem simples. A gente não costuma fazer scrappers assim, é algo que é bem complicado. Por exemplo, se o termo de uso do site fala, se você está logado, você não pode pegar a informação, a gente não faz o scrapper. A gente pega a informação que está pública.
Assim, dá para você fazer, não vou falar que não dá. O nosso negócio a gente não faz, mas dá. Eu consigo fazer um request, aquele request é GET, mas se eu quisesse eu poderia preencher um formulário, seria um form request. Eu poderia passar os parâmetros como se fosse um post ou um put. Eu consigo usar todos os métodos HTTP, eu consigo utilizar para fazer esses requests. Mas alguns sites eles tentam bloquear a gente. Aí como que eles fazem? Bom, primeira coisa, eles podem bloquear o meu IP. Quando eles perceberem que tem muitas pessoas batendo ao mesmo tempo, bloqueamos o seu IP. Que é essa questão de número de requests por segundo. Então, no Scrap tem uma coisa que você pode limitar a quantidade de requests concorrentes. Então, eu quero que só tenha 5 requests concorrentes agora, ou 10, ou 20. Aí você vai ajustando. Se eu perceber que eu posso mandar 100 de uma vez e o site deixa, beleza. Mas se eu ver, eu tenho que mandar uns 5 de cada vez, o seu Spider vai rodar mais devagarzinho, mas ok, é aceitável. Então, você vai fazendo esses ajustes. Outra coisa que bloqueia é User Agent. Esse é um dos mais usuais. Simplesmente você coloca um User Agent inválido no seu request e funciona. Tem alguns que usam cookies de sessão, que às vezes você precisa criar uma sessão. Você pode, no request, você pode criar um cookie jar e criar e passando o parâmetro do cookie. Aí o que acontece? Às vezes você tem que entrar no código e tentar, ok, como que eu gero esse cookie para poder passar um cookie válido? Então, aí você começa a ter que analisar aquele Network Inspector e o Inspector, você vai ficar muito assim, e às vezes você fica lá um tempão para pegar. Aí você pensa, mas se eu colocar esse header no request, ele vai, porque às vezes eles bloqueiam, eles exigem que tenha um header especial ali. Então você tem que ficar, tem que colocar esse header, se eu tirar esse header não vai, se eu for esse vai, então... Ou localização, às vezes eu estou fazendo um request de um determinado local, ele bloqueia a minha localização. Tem site que não aceita do Brasil. Então você tem que usar um proxy para poder fazer isso. Então, para usar um IP americano, esse tipo de coisa. Tanto tem empresas que vendem serviço. A gente vende um serviço de proxy para isso, com essas regras de banimento. Então, basicamente é isso. O Scrap tem muito mais do que isso. Esse foi bem um basicão dele. 2 situações, um HTML simples e uma página com JavaScript simples, fácil de buscar. Tem muitas outras opções. Ele tem uma arquitetura com itens, com processos. Por exemplo, quando você retorna essas URLs, você pode fazer um pré-processamento dessa informação antes de retornar para as pessoas. Então, tem bastante coisa que dá para tratar com ele. Então, acho que vale a pena, assim, é uma ferramenta que vale a pena você colocar, mesmo que seja simples, é legal porque você consegue desenvolver rápido e já tem um monte de informações, métodos e problemas que a gente encontra que já estão resolvidos. Só uma outra coisinha, assim, a Scrap, a gente também tem Scrap Cloud, que é uma plataforma que você pode rodar os seus scrappers. Tem uma versão gratuita que você pode rodar, você tem uma unidade de execução, você pode rodar um Spider de cada vez. Para rodar o seu Spider. Você desenvolve o seu Spider, sobe lá, e você roda e você pode exportar para o seu serviço, para o seu Amazon S3, ou você pode fazer o download gerado lá. Então isso, para muitos Spiders, assim, para brincar, é bem fácil. Aí você não precisa montar uma arquitetura para rodar essas coisas. Mas é isso. Então, se alguém tem dúvida, é a hora de perguntar. Parabéns pela palestra, muito legal o assunto que você apresentou. Tenho uma dúvida, vocês costumam derrubar sites sem querer? Quem está perguntando? Desculpa, eu não tinha visto. Não, nunca aconteceu. Uma coisa que essa questão dos requests concorrentes, por padrão, é uma quantidade relativamente baixa. Não vou lembrar, acho que talvez sejam 20, alguma coisa assim. Então, esse negócio, a gente fala, seja polido.
Bipolites com os sites que você está crawleando. Não bote uma quantidade absurda de requests, principalmente vindo do mesmo IP, porque senão pode parecer que você está querendo derrubar o site. Isso não é legal, você não quer isso. Então, não acontece isso, porque a quantidade de requests paralelos que a gente faz para esses sites não é nem fichinha. Eles recebem trilhões de vezes mais requests do que o que a gente está fazendo na hora. Bom dia ou boa tarde, estou perdido no tempo, então não sei. Bom dia, eu não sei antes. Então, eu tô fazendo um scrapper para um freela que eu estou mexendo e eu queria saber que medida de evasão, por exemplo, proxy, essas coisas, quais são as mais efetivas, supondo que o sistema seja bem protegido a scrapping, que já usa JavaScript, já conteúdo dinâmico, etc. E que serviço você recomenda de proxy, sem ser o da Scrapping Hub, ou sendo do Scrapping Hub também? Não, se eu for recomendar, eu vou recomendar do Scrapping Hub, mas assim, existem outros serviços de proxy, sim, feitos para scrappers. Tem alguns, eu não vou saber te falar quais. E o interessante é, se você for realmente para fazer uma coisa grande e seja algo, pague por não tente fazer o seu próprio proxy. Por quê? Um exemplo da o nosso proxy, a gente já tem regras para vários sites. Por exemplo, o site da Amazon ou alguns outros, a gente já tem as regras para sobrepassar as regras de banimento. A gente já teve o problema, alguém já reclamou e a gente tratou. Porque assim, se você for tentar fazer sozinho, você vai ver, o site me bloqueou por causa da quantidade de requests por minuto. Ok, aí você altera isso. Ele me bloqueou porque ele viu muito requests assim, ele queria essa informação. Ou, às vezes o site, tem alguns sites que eles fazem uma coisa que ele não te bloqueia. Só que se ele percebe que você está scrapeando, ele vai fazer os seus próximos requests e eles começam a demorar mais para voltar. Ele continua funcionando. Só que, ok, o seu primeiro request foi 1 segundo. Daqui a pouco o seu próximo request está 1,5 segundos. E vai subindo. Aí uma hora está 10 segundos. Aí chega uma hora que fica inviável, porque fica lento demais. Então tem até um parâmetro que a gente coloca no Scrap, que é o Auto-Throttle. Você consegue, se você ativa ele vai meio que tentar fazer os requests mais ou menos numa velocidade média do que o site está te retornando, justamente para tentar evitar um pouco isso. Mas se eles começam a fazer isso, o tempo médio fica alto, aí você não fica parado. Então tem vários serviços, você procurar proxy, scrapping e tal, acho que é a melhor maneira assim de se tentar. Primeiro você tenta manualmente fazer as medidas, mas alguma hora, quando você for fazer um negócio mais sério, grande mesmo, um site grande, você vai precisar do proxy. Você tem necessidade de fazer sobre o socket? Se já tem qual biblioteca que você teve sucesso? Foi no Python ou foi em alguma plataforma? Olha, eu nunca tive que fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que lá na empresa alguém já fez isso. Mas eu não sei. Eu nunca tive essa experiência, então eu não vou saber responder. Bom dia, meu nome é gostaria de saber se alguma vez você tiver que dar alguma informação protegida em que sentido. Por exemplo, em CAPTCHA, você tem que interpretar essa informação para poder abstrair, né, no caso, e poder esse dado. Como foi feito isso? Legal, essa pergunta foi legal. CAPTCHA, tem muitos sites que uma das maneiras de bloquear é através de um CAPTCHA. Existem várias soluções para quebrar CAPTCHA. Alguns CAPTCHA são muito fáceis de quebrar, assim, você quebra com meia dúzia de linha de Python, você já está quebrando um CAPTCHA. Mas tem uns um pouco mais chatos. Aí você tem que... Aí começa a ficar complexo, né? Não é trivial. Por exemplo, há um mês atrás teve uma apresentação do cara do Scrapping Hub lá interna, uma apresentação interna, que ele tinha desenvolvido uma prova de conceito de uma rede neural para conseguir quebrar o CAPTCHA de um determinado tipo de CAPTCHA. Assim, conseguiu um sucesso de 95%. Mas assim, ele teve que desenvolver uma rede neural para poder quebrar esse CAPTCHA. Outro, por exemplo, aquele reCAPTCHA do Google, que você tem que ficar selecionando
semáforo, árvore, aqueles desenhos, aquilo ali é um saco, aquilo ali é meio chato de se quebrar. Hã? O governo também é chato. E esse por exemplo, se o Google, eu já vi, eu não vi o código, foi uma outra pessoa, eles quebraram esse do Google utilizando a versão de captcha em áudio. Ele faz, se tem o áudio, ele fala, você pega esse áudio, processa esse áudio, pronto, você consegue quebrar usando o áudio. Então, aí depende, as estratégias que vão surgindo, você vai tentando quebrar, mas existem soluções dos captchas mais simples, você consegue, com OCR e tal, o nível de acerto é razoável. Ou senão você pode pagar, tem um serviço, não vou lembrar agora o serviço que você paga, são pessoas, literalmente pessoas, quebrando o captcha para você. Às vezes seu request demora 1 minuto para quebrar esse captcha, mas quebra. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Uma dúvida assim, eu fiz alguns projetos do Scrap e uma coisa que me frustrou um pouco é que eu fui fazer um site público, uma prefeitura, e assim, era muito bagunçado o HTML, e a única coisa de referência que eu consegui fazer para extrair os dados era o tamanho das tabelas. Não tinha nada assim que eu conseguia enxergar que dava para fazer uma referência mais lógica. E assim, como que você lida com esse tipo de situação que você, às vezes, você não tem muita convicção que os dados vão estar permanentemente do jeito que você imaginou lá? E a outra coisa, assim, quando você faz tratativa de dados mais elaboradas, na arquitetura do Scrap é sempre pelo pipeline, que é o ideal para fazer, ou tem outra maneira, por exemplo, de, sei lá, tratar a informação de alguma maneira? Pelo pipeline seria o ideal na arquitetura do Scrap? Tá. Pela primeira parte, a coisa assim, um site que é ruim, e site de governo ruim, não tem muito milagre, não. Você vai ver a tabela lá, vai pegar, às vezes vai ter que falar, eu quero a terceira coluna e a terceira linha, que é ali que está. Aquilo vai mudar, uma hora vai quebrar. Você vai ter que ficar monitorando para ver se quebrou e consertar conforme for aparecendo. Infelizmente não tem. Tem uma solução de scrapping visual, que é o Portia, também é open source, feito Scrap Hub, que para algumas situações funciona. Você meio que seleciona, é um negócio meio visual, que você seleciona as áreas que você quer, ele meio que gera um spider para você. Mas talvez para um site de prefeitura que é uma porcaria, são bem bagunçados, não tem muito jeito. Agora, a segunda parte sobre processamento de dados, você pode processar os dados em 2 momentos. Ou você pode usar o item pipeline, como você citou, que aí você faz o processamento, você pode tirar, alterar informações desses dados. Ou, normalmente, o que a gente faz, que é um processamento, a gente pode usar os processors. Então, você define o item, você tem um item loader, que você define lá, eu tenho o meu produto, ele tem o título, o preço, tal. Você coloca um processor, que você pode tratar esse dado e falar, se chegar desse jeito, modifica ele para ficar do jeito que eu quero. Por exemplo, se vem um monte com tags, HTML no meio, eu quero dar uma limpada nesse dado antes de retornar. Eu posso usar o item processor para fazer isso. Então você coloca lá, ok, se chegar, então tira todas as tags HTML, eu substituo essa informação, ou preço, dá para fazer alguma coisa, pensando agora, assim, eu quero que coloque a conversão de dólar para real, utilizando algum serviço, eu posso colocar nesse momento também. Então são esses 2 momentos que você consegue trabalhar com a informação, depois do item pipeline. Bom dia, René, muito boa palestra. Scraping parece que é um tema que todo mundo se interessa, e é um jogo de gato e rato. Eu tive dos 2 lados aí, eu faço muito scraping, e como eu tenho uma base pública de dados grande, muita gente fica scrapando a nossa base. O Mesel perguntou sobre proxy. Eu queria saber se o ScrapPy tem alguma ferramenta que ele vai rotacionando o proxy, cada request sair por um proxy ou alguma coisa desse sentido. Pronto, não. Assim, eu acredito que tem alguns plugins que você pode desenvolver. Eu acredito que talvez tenha alguma coisa aberta, você consegue encontrar na internet, que você pode rotacionar. Quando você manda esse request, aqui você consegue passar o proxy que você quer usar. Então você pode criar o seu próprio escalonador de proxies. Por isso que o Scrap é bem extensível. Pronto, do Scrap não tem, mas é fácil de implementar.
Então é tranquilo você fazer isso. Mas deve ter algum plugin pronto também na internet, você pode achar. Tem vários, se você procurar por Scrap plugins, tem vários projetinhos que as pessoas fazendo coisas para fazer essa extensão do Scrap. Ok, mesmo assim você recomenda um serviço de terceiros para fazer esse tipo de coisa? Assim, você pode fazer, talvez no seu caso funcione, mas aí vai depender do quanto você quer gastar de tempo para resolver os problemas que isso vai ocasionar. Se os problemas que você mesmo fazendo o próprio rotacionamento de proxy está ok, se você acha que está ok, mantém em casa. Mas se começar a piorar, se o negócio ficar muito grande, às vezes o custo de você ficar mantendo essa solução, você fica mais preocupado em fazer isso do que... Porque assim, o interessante do Scrap é que importante para a maioria dos clientes é o dado. Ele não quer ficar se matando com proxy, o cara está me banindo, eu vou ter que usar um outro IP e tal. Se você pode se dar o luxo, tem dinheiro para fazer isso, faça. Se não, contrata alguém que faz isso, que com certeza vai estar melhor, bem mais bem feito do que o que você vai fazer em casa. Ou vai demorar para você chegar no nível de alguém que só trabalha com isso. E mais uma dúvida. Alguma dica para quem precisa fazer o scrape na página da conta do banco? Por exemplo, conta do Itaú, pegar a saldo, alguma coisa assim? Eu nunca fiz no site banco. Não sei. Não, eu nunca tentei mexer em site de banco com scrap, eu não sei. Deve ser meio chato, deve ter umas medidas de segurança meio chatas. Seria um exercício divertido, se alguém fizer eu queria ver o código também, porque deve ser um exercício bem divertido, um desafio, porque com certeza tem as medidas para não fazer isso. Primeiramente, obrigado pela palestra, muito informativa. E acho que a parte que mais me incomoda no Scrap não é fazer em si, é manter o Scrap. Porque você vai lá, faz, está tudo funcionando, e você não tem a garantia que aquilo vai continuar funcionando e provavelmente não vai continuar funcionando. Que solução o Scrap Hub ou o ScrapEye propõe para, de certa forma, te notificar ou, de certa forma, você tentar manter o código funcionando? Assim, a gente fala... Muita gente pergunta como você testa um Spider. A gente nunca chegou numa conclusão de testar, a gente não testa o Spider. A gente faz o Spider, porque assim, tem gente que tem algumas ferramentas de testes que grava o estado de uma página e salva. Ok, isso vai garantir que as mudanças que você faça continuem funcionando naquela página antiga. Você não sabe o que aconteceu agora. O que a gente faz é monitorar. A gente tem uma ferramenta, infelizmente ainda não está aberta, de monitoramento, que basicamente quando termina o processamento, ele verifica uma série de coisas, inclusive a gente pode comparar execuções anteriores para ver se teve mudanças na quantidade. Que nem um cliente que eu trabalho, a gente tem lá, a gente fica verificando, ok, ontem teve 200 mil itens, hoje tem 190 mil. Levantou, caiu. Pode ser que tenha caído mesmo, ou pode ser. Vai lá ver o que está acontecendo. Então é mais um monitoramento, ferramentas de monitoramento do que é meio difícil você pegar. Você vai pegar quando quebrar. A única coisa é que você tem que conseguir saber isso rápido. Então você pode implementar como um item pipeline no fim do processo. Você pode implementar alguma coisa que possa fazer uma verificação, entrar num banco de dados de itens extraídos anteriormente, comparar e ver se está de acordo com o que você queria, e aí levantar uma bandeira do que está acontecendo. Ou, por exemplo, tem uma ferramenta que você pode colocar um Cerberus, que é um negócio de esquema, você definir o esquema do seu item, e você vê, o item que sempre tinha as dimensões do meu produto, e de repente os itens que estão vindo agora não estão vindo, e eu quero que tenha a dimensão do meu produto. Parou de vir a dimensão do seu produto. Você coloca lá no pipeline no fim e fala, tem dimensão? Não. Então, levanta uma bandeira que pode ter algum problema para você olhar. É a única maneira que a gente tem mais para... Por isso que tem bastante serviços, porque os sites sempre estão mudando. É complicado, não tem uma coisa mágica que resolva esse problema. Mais alguém? Muito obrigado, Renê. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode conversar diretamente com ele.
É isso.